No episódio de hoje nós vamos analisar um e-commerce que vende coisas para jardim, vasos, plantas, adubo, muitas outras coisas. E o nosso objetivo é encontrar os 3 principais acertos deles e os 3 principais erros ou oportunidades que a gente acredita que eles têm de aumentar muito as vendas, né? Então, esse seria o nosso objetivo. Eu sou o Kevin Quintino, eu ajudo você a vender mais fazendo simples e óbvio bem feito. E para me ajudar nesse desafio do e-commerce Verde Garden, eu estou aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. Então, analisar e-commerce é uma coisa que a gente faz o tempo todo, porque basicamente para melhorar as vendas de um e-commerce a gente precisa olhar para todos os lados, para encontrar outras visões, né? Porque você tem o conhecimento aí espalhado pela sociedade, né? Então, às vezes você encontra coisas muito interessantes em e-commerces que nem são do seu nicho e tudo mais. Então, por isso que a gente vai estar aqui analisando vários e-commerces, buscando aprendizados, tanto de coisas do que fazer e também do que não fazer. E trazendo aqui para vocês de tabela esses aprendizados e o porquê que a gente acredita que algumas decisões ali foram bem tomadas ou não foram bem tomadas. Para começar, vamos pesquisar aqui Verde Garden no Google, né? A gente não vai estar compartilhando a tela aqui com vocês e até por isso a gente não vai focar muito em coisas visuais e mais nas estratégias que eles usam ou deixam de usar. Então, a primeira coisa que eu noto aqui, pesquisando eles no Google, né, Verde Garden, é que eles aparecem bem ali no Google Merchant Center, principalmente com os itens que estão em promoção. Então, isso já significa que eles usam o Google, né, estão bem configurados nisso. E é um item assim que eu acredito que para eles seja muito importante nessa pesquisa no Google ali, o Merchant Center. Sim, é um bom posicionamento. Então, e você vê que tem a parte patrocinada e tem a parte orgânica deles, né? Então tá bem configurado nesse sentido. Eles mesmos compram a própria palavra, né? Para evitar que algum concorrente acabe se posicionando em cima deles. Mas o próprio orgânico deles já tá bem estruturado. Então o site deles, quando vem na primeira parte orgânica, você pode ver que nós temos as categorias bem descritas, né? Então, para você que está ouvindo só vasos, jardineiras e floreiras, sobre nós, mudas e suportes. Então, esses snippets que estão ranqueados provavelmente são as categorias mais principais ali deles e é o que mais tem intenção de busca também. Então, vasos e jardineiras e florais, sem entrar no site antes, devem ser as principais categorias que eles vendem. Então, provavelmente deve ser os curvas A deles, devem ser a venda de vasos e jardineiras e floreiras. Então, esse é um ponto de destaque. Outra coisa interessante é que, ao contrário de outros e-commerces que a gente trabalha, as fotos ambientadas deles têm destaque no Merchant Center, né? Então é muito difícil, normalmente no e-commerce que a gente trabalha, as fotos são still, que a gente chama, por causa do marketplace, né? E aí acho que no caso deles, por eles poderem ter o próprio site, o próprio e-commerce, eles já trazem as fotos pro shopping do Google ambientadas. E isso dá uma sensação um pouco melhor de utilidade do produto, né? Principalmente para kit, para coisas assim, você já sabe mais ou menos como é que vai ficar no seu ambiente. Isso eu acho que é até um risco que eles estão correndo, porque é aquilo, né? O Google, ele sempre quer o produto com fundo branco ou neutro, né? Ou neutro ali. Eles estão trazendo vasos, por exemplo, com fundo que é uma piscina ali. Então, por que está acontecendo isso? Porque é a única imagem que o Google tem. Se você acessar a página aqui, eles não têm uma imagem... Eles até têm imagem estilo dos produtos, mas tá lá pro final. E o Google, por padrão, ele pega a primeira. Então, ele tá pegando essa. É um risco que eles estão correndo, assim. Pode ser que é igual ao Marketplace. Você pode subir o anúncio lá com o fundo do jeito que você quiser. Mas a qualquer momento ele pode cair. Então, aqui acredito que é um risco que eles estão correndo nesse ponto. Você não acha que é melhor em termos de experiência? Porque, por exemplo, olhando a Temu, a própria Shopee, esses outros marketplaces, acho que a Shopee não, mas a Temu sim. O que ela grande se destaca como e-commerce é que as fotos dela têm a utilidade do produto. Então não é um marketplace onde você tem fotos estilo. Ele gera um diferencial. E aí, é claro que gera também a frustração, porque ele acha que o produto faz tudo aquilo e acaba não fazendo. Mas ainda assim, eu sou muito crítico eu entendo o operacional por trás disso, a questão de deixar que o produto é claro, que está comunicando a coisa que ele é e não que ele possa ser uma coisa que ele não é. Mas eu acho que é muito interessante, principalmente para produtos como esse, que as fotos não são atrativas, você ter uma noção da aplicabilidade delas. Tem outras coisas que eu não sei se eles vendem, mas tô no shopping em geral. A gente tá olhando aqui, por exemplo, placa de grama artificial, de grama sintética. É muito difícil de você tangibilizar como que isso vai ficar. Aí você vê uma placa texturizada assim na imagem, é ruim. Como é que
que um produto deles tem essa necessidade. Eles estão vendendo, no final, eles não estão vendendo vasos nem nada, eles estão vendendo paisagismo. Sim. Eles estão vendo a ambientação. Como é que você vende uma ambientação, que aquilo vai ficar bonito no seu ambiente, sem mostrar isso ambientado? Porque esse kit de 4 vasos que nós estamos vendo, o fundo é uma piscina. Eles ficam muito bonitos com o fundo que é uma piscina, e ele mostra em outros ambientes depois, tem um ambiente fechado e coisas do tipo. Mas se você não tiver esse ambiente por trás desses 4 vasos, não vão fazer muito sentido. Sim, eu acho que é muito útil essa imagem ambientada, até porque é uma coisa que eu acredito que tem que ter em qualquer produto, basicamente. Só que o único ponto eu não colocaria como a primeira, até porque vai contra as políticas do Google ali. E eu acho que essa política do Google existe muito pelo que você comentou, né? Porque pensa, se você tem... Vamos supor que essa imagem aqui, que tem 4 vasos ali. Se não fosse um kit com os 4 vasos, às vezes a pessoa vai falar, pô, mas o que eu tô comprando, né? Tipo, o produto é qual da imagem aqui, desse monte de coisa que tá aparecendo na imagem? É o vaso pequeno, é o vaso maior? Eles vêm com as plantas já, sabe? Fica aquele negócio de, tipo, o que vem no produto. E também uma coisa que você comentou que eu acho que é bem relevante, como que a pessoa vai enxergar isso na prática, né? Quando você vai comprar móvel, hoje em dia, eu falo bastante, né, de e-commerce de moda, que eles têm o provador virtual, até aquela IA agora, que você sobe uma foto, ela meio que veste você com aquela roupa. Uma coisa que tem também há um tempo já é a realidade aumentada, né? Então você pega, por exemplo, um sofá. Tem os e-commerces de móvel que você consegue ver o sofá como ficaria na sua sala. Você pega o celular, aponta ali pro lugar que você gostaria de colocar o sofá, ele mostra como que ficaria o sofá ali. Então isso é muito útil. Para essas coisas de paisagismo, eu acredito que possa funcionar bem também, porque você tem uma boa visão de tamanho que ocuparia, como que ficaria visualmente, tudo mais. Então é isso, é muito importante para venda online, até para você diminuir a chance da pessoa querer devolver o produto depois ou ficar frustrada e mesmo que ela não devolva, ela não volte a comprar, é que ela não quebra a expectativa, né? Não quebra a expectativa que ela cria. E para não quebrar a expectativa, você tem que criar a expectativa certa. Então, todas essas coisas que o Xté comentou são super relevantes de você deixar claro como que é o produto, qual que é o produto, como que a pessoa pode usar o produto, como que o produto não pode ser usado, porque às vezes a pessoa imagina em usar de uma forma que não dá para usar. Então, tudo isso, você quer ajudar a pessoa ali, o seu e-commerce ele é seu vendedor. Então, quais são as dúvidas e as objeções também que as pessoas costumam ter sobre o seu produto, você tenta resolver tudo isso na página de produto, inclusive pelas imagens. Perfeito. Eu cheguei a dar uma olhada aqui, procurei pro kit de vasos, olha, a maioria já usa eles ambientados, então acho que deve ter um hackzinho aí no nicho. Sim. Que faz sentido. Claro que as de marketplace não são ambientadas, né? São sem nada, mas tem vários shoppings que já usam isso. Então isso é uma coisa bem legal para as pessoas terem noção, né? Às vezes vale a pena você analisar exatamente o seu nicho, né? Tem as configurações padrão da ferramenta que a gente tem que seguir, mas ver se tem outras pessoas que estão conseguindo fazer diferente. Porque riscos, né? Porque pode ter esse ganho. Então, às vezes a gente entra num negócio que a gente tem as boas práticas, mas já às vezes tem exceções. E aí isso pode ser um nicho que tem uma exceção. Olha, para kits de vasos você pode mostrar com planta, sem planta, e ficar mais atrativo, porque a gente sabe que o visual vai chamar atenção para a pessoa. E olha que interessante, né? Nesse caso do kit de vasos, dá para eles fazerem o cross-sell, porque eles também vendem a planta. Então, eles fazendo a imagem com aquelas plantas, a pessoa fala, nossa, que planta bonita, que planta que é essa? A pessoa vai lá, já compra o vaso, já compra aquela planta. Aí na página, inclusive, é interessante, uma coisa bem comum, né? Vamos supor que você tem um e-commerce de moda, e o e-commerce de moda tá mostrando ali a modelo vestindo 3 peças da roupa, da marca. É muito interessante você colocar o que a gente chama de shop the look, né? Que a pessoa compra, tipo, eu quero comprar tudo que a modelo tá usando. Já tem lá os 3 produtos num kit, às vezes com desconto ou não sei que sabe, mas que a pessoa já consegue ter noção de quais são os outros itens que o modelo está vestindo, qual o tamanho que o modelo está vestindo também, a pessoa já consegue fazer a compra ali. Nesse caso também. Pô, beleza, nessa foto eu gostei de todas as plantas ali, quais são as plantas que estão no vaso? Eles têm exatamente isso na página deles de produto, eu cliquei aqui no anúncio. Tem aqui, compre também kit das plantas, que são as plantas que estão ornamentadas na foto. No visual ali tá bem ruinzinho, né? Tem pareceria... Vocês não estão vendo aqui, mas assim, a ideia é boa, mas a execução não foi tão bem feita, talvez pela plataforma, não sei. Mas a ideia é super boa. E aí você conseguiria combinar, mas é uma boa sacada para qualquer tipo de e-commerce, né? Se você tem fotos ambientadas, você oferecer as coisas que estão naquela ambientação para garantir aquele mesmo resultado. É só você trazer para o mundo físico, né? No mundo físico, o que um vendedor faria? Dá para o e-commerce fazer isso também. O e-commerce é um vendedor. Muita gente trata o e-commerce como se fosse uma loja, e não deixa de ser. Mas ele, além da loja, ele é o vendedor. Ele é os dois ao mesmo tempo.
Talvez o seu vendedor mais importante, o que mais traz resultado, né? Com certeza. Então, o que o vendedor faria que provavelmente dá para você implementar essa estratégia no e-commerce também. Uhum. Ótimo. Uma coisa que eu notei aqui também, né? Você falou que eles usam bem o Google ali nas palavras-chave, mas uma coisa que vem até antes disso, que eles foram muito bons na escolha do nome da marca, né? Verde Garden, porque eu tava vendo aqui, se você descer um pouco mais, né? Pesquisa Verde Garden no Google e desce um pouco mais, nos locais ali, né? Que mostra outros lugares, você vê que vários locais de jardinagem, eles usam ou verde ou garden, ou os dois no nome. Né? Então, eles simplesmente, na hora de criar a marca, já devem ter pensado, digamos assim, um pouco na busca orgânica, né? Tipo, o que o pessoal pesquisa quando vai buscar locais que vendem plantas, coisas para jardinagem e tudo mais. E aí eles já colocaram isso e por isso que eles estão tendo um desempenho bom em orgânico dessa forma, né? Eles conseguem se posicionar bem, porque quando ele compra a palavra, ele compra a Verde Garden como marca, mas ele compra com uma correspondência ampla. Então, tudo que tiver verde, tudo que tiver garden, ele vai aparecer. E não necessariamente ele tá, que a gente chama de bidar, né? Comprar a palavra do concorrente. Não necessariamente ele tá comprando a palavra do concorrente. Ele tá comprando a marca dele, que é Verde Garden. Então, é um bom posicionamento estratégico. Aí sim faz sentido gastar um pouquinho de tempo na hora de escolher o seu nome do seu e-commerce, né? Você vai vender um produto nichado, vê como é que tá esse mercado e como ele se posiciona para você pôr palavras que façam sentido. Faz muito mais sentido você buscar essas palavras na hora que for buscar um produto desse segmento do que se ele quisesse colocar um nome mais pessoal para ele criar uma reputação de marca. Seria diferente se ele tivesse um produto que ele fabrica, né? Ele tem os vasos que são feitos pelo designer X e aí o nome do e-commerce ser o nome do designer X. Seria uma outra estratégia, mas como ele tá... Outra pegada também, outro público, né? Como ele tá vendendo produtos que são produtos de mercado, né? Ele não vende o vaso dele com o nome... o vaso do artista tal. Não, ele vende o kit de vasos. Então, ele tem que se posicionar como todos os e-commerces desse nicho se posicionam. Então, faz muito sentido. Foi uma boa observação. E uma coisa legal aqui é que a gente, quando vai pensar em marketplace também, a gente costuma pensar muito nos maiores, claro, né? Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza e por aí vai. Porém, dependendo do que você vende, existem outros marketplaces que são mais marketplaces de quase nicho, né? Então, eles estão posicionados aqui, por exemplo, no Leroy Merlin. Na Leroy Merlin tem uma página ali que é só produtos Verde Garden, né? Que aí você clica no anúncio, tá lá, vendido e entregue por Verde Garden. Então, tem outro, por exemplo, se você vende móveis, tem o Madeira, tem o Mobile, por aí vai. Então, se você quer ter, digamos assim, um resultado ali em marketplace, é importante, claro, estar nos principais, que é Mercado Livre, Amazon e por aí vai, mas também é interessante, talvez até mais interessante, você estar nos que são mais nichados para aquele produto que você vende. No caso deles, é que eles estão em Leroy Merlin e provavelmente estão indo bem ali nesse marketplace deles também. Perfeito. Vamos entrar no site agora para ver o que acontece? Bora. Vamos ver a home, né? Vamos começar. Claro, a gente não recomenda tanto que vocês mandem tráfego para home, né? Não é todas as vezes que isso vai funcionar. Talvez na maioria das vezes não funcione. Seja melhor mandar para a página do produto ou para alguma página de coleção, landing page, enfim. Mas a home deles aqui entrando já caímos na Black Friday, né? Porque a gente tá aqui na semana da Black Friday. Então aqui tá a oferta dele. Vamos ver o que eles estão fazendo de Black Friday, né? Sim. Aqui tem um banner bem grande, ó. Black Friday, todo o site com desconto. Aí tá aqui, ó. Compras acima de 170 ganham o adubo bocashi 250 gramas. Compras acima de 390 ganham uma jardineira de madeira, modelo de 30 centímetros. Pra começar, assim, eu não sou tão entendedor de jardinagem, mas eu já me veio a dúvida, o que é um adubo bokashi, né? Tipo, se tivesse só adubo ali, tá ótimo, mas o que o adubo bokashi tem de mais, né, de especial? Aí no caso deles, de novo, a gente falou 2 segundos antes de começar a gravar. O que seria, eu tava tirando sarro em relação ao preço, né, 170 e 390, mas é muito provável que eles viram que quem compra até 170 sejam pessoas que façam plantações em vasos de tais plantas e que essas tais plantas precisam desse adubo. Então é um nível muito específico para quem compra até 170. Então isso aqui tenho quase certeza que isso é voltado para os clientes deles que já estão acostumados a comprar com eles. Quem já compra mais ou menos nessa faixa de valor, até R$170, e precisa desse adubo.
Então, quem compra Espera-se, né? quem compra recorrência de um site desse é quem tá realmente cuidando das plantas, quem não tá fazendo um projeto único de paisagismo, ele tá fazendo Vou um dar acompanhamento, né? Só dando assim, falando sobre mim, né? Eu comprei já desse e-commerce, eu não lembro exatamente o que eu comprei, se eu não me engano foram vasos. Eu não lembro se a planta também eu comprei deles. Mas eu comprei uma Zamioculca e uma espada de São Jorge ou Santa Bárbara, não sei qual das duas agora. Aí só pela escolha de planta já dá pra ver que eu sou a pessoa que quer deixar a planta lá e botar... Ela viva. Exatamente, ela sobreviva ali. Então, eu não sou essa pessoa que ia comprar recorrentemente adubo e não sei o que, tal. Mas é isso, né? Tem os públicos diferentes e você falou, né? Que, então, a sua hipótese é que eles separaram ali e falaram, beleza, a gente tem dois públicos. O público que compra mais ou menos nesse ticket médio, que para eles é interessante o adubo bocashi. E o público que compra acima de 390, que para eles já é interessante uma jardineira de madeira no modelo ali de 30 centímetros, é isso? A jardineira de madeira faz muito sentido, e é difícil, eu não consegui achar aqui, quais são os brindes, né? Não tem fácil vou a imagem pesquisar aqui. deles. Suporte redondo de rodas para Vai falando, né, que eu jardineira de pesquiso madeira. aqui. Achei aqui o Mas adubo é bocashi. muito provável que a jardineira de madeira seja um brinde, né, de 30 centímetros, porque quem gasta com plantas maiores tem que ter algo para pôr essa planta, né? Então, vamos procurar aqui a jardineira de madeira. E aí, a jardineira... Eu achei o adubo é R$15. Olha, é uma boa... 170, R$15, ele tá dando 10% de desconto. Jardineira de madeira. Pra ele o custo deve ser R$5, talvez menos. Então é bem... Claro que o cliente não sabe disso. Não tem problema. Jardineira de madeira. Aqui eu chamo de jardineira treliça. Eu não consigo entender muito o brinde dele. Eu não tô também encontrando como aqui. que é. Então isso pode ser uma coisa que... Deixa eu ver se eu atingir o valor, eu vou ver se aparece no meu... Que não ajuda, né? Mas seria legal você dar a perspectiva do que é o item, porque aí você vai fazer 390 de compra, que aquele item também faça sentido, para que ele não fique mais um bagulho lá na sua casa jogado. Selecione as opções, vamos ver. Porque isso seria ruim mesmo, um brinde que a pessoa não quer receber, né? Ó, recebi aqui, ó, se você colocar, a jardineira de madeira é uma floreira ali, tipo um retângulo de 30 centímetros mesmo. Tá, Se então... você adicionar aí, ó, tá aqui o brinde, né, que é o adubo orgânico bocashi, da marca tal ali, 250 gramas, e a jardineira. Qual que é meu ponto? A jardineira é R$49, o adubo tá de 22 por 0, né, de graça no caso. Qual que é meu ponto aqui nessa questão? Eu queria entender, né? Claro que se eu tivesse na operação, eu ia entender qual que é o ticket médio deles. Porque vamos supor que o ticket médio deles seja mais que 170. Não faria sentido ter um brinde a 170. Já que um brinde é uma estratégia para você aumentar o ticket médio. Então não faria sentido você fazer um brinde que é basicamente o ticket médio. Perfeito. Assim como o frete grátis, também não faz sentido o frete grátis ser menor do que o seu ticket médio. Porque você quer incentivar que a pessoa compre mais para ganhar aquele benefício. E é aquilo, você não tá punindo a pessoa por não fazer o que você quer, né? Que no caso não é comprar aquele valor. Você tá beneficiando as pessoas que chegam até lá. Então é basicamente esse o ponto. Só uma coisa que eu queria entender, claro, no público deles, seria justamente se esses brindes fazem sentido. Acho que isso é a pergunta mais importante. Né? Essa do ticket médio, né, de qual valor colocar para o brinde, é a segunda pergunta mais importante. A primeira, na minha opinião, seria se esses brindes de fato são brindes que geram valor para as pessoas. Porque brinde é aquilo, tem que gerar valor, tem que ser um valor percebido alto. Então, se a pessoa vê lá, vou ganhar um adubo se eu comprar acima de 170. Se brilhar os olhos da pessoa, é um bom brinde. Se não brilhar, ou pior, se for aquele brinde que a pessoa até quer remover do carrinho, tipo, eu não quero receber isso. Como é que eu faço pra remover esse brinde aqui? Eu não quero que envie, não. Aí é um problema, entendeu? Então... E olha que coisa interessante, né? A gente sabe que o frete para eles deve ser uma coisa delicada, porque são produtos de volume, às vezes, maior, né? Sim. Eu não tenho frete grátis, eu coloquei R$700 de produto aqui, e eu não tenho frete grátis. Talvez o brinde seja uma coisa legal, mas ele está aumentando o volume do pacote que ele está mandando para essa pessoa, quando na realidade talvez pensar em políticas de frete seja muito mais atrativo para o caso dele, porque o preço das coisas, eu não sou um especialista em jardinagem, mas eu gosto de outras coisas, de plantas, essas coisas, cuido da minha videira em casa, e uma carambola e uma amoreira, e começo a pesquisar um pouquinho disso. Os preços deles me parecem ser muito atrativos. Quando você visita um garden desse fisicamente, ele tem preços competitivos. Só que talvez o frete possa desinteressar.
Então talvez incentivos de frete para ele fizesse um pouquinho mais de sentido. Deve ser também mais sensível para ele, porque depende muito do tamanho do objeto que ele vai ter que entregar. Mas me faz mais sentido ele pensar na questão do frete do que só nesses brindes. Principalmente essa jardineira, por mais que ela seja de 30 centímetros, ela já é um volume grande para pôr num pacote, né? Não sei se teria outras coisas que seriam interessantes de enviar. É um nicho um pouquinho complicado de se trabalhar por causa disso, mas eu analisaria a questão do frete, porque se eu estou recebendo aqui, tudo bem que agora eu coloquei R$700 de pedido, né? Tô recebendo R$60 de brinde, mas eu tenho que pagar o frete mais barato de R$16. Ainda que esse frete não tá ruim, mas tá 7 dias úteis. Então, pra mim tá parecendo que 7, 10 dias úteis, 9. Pra receber isso, então ia demorar um pouquinho aí, uns 15 dias pra chegar, né? Sendo 7 dias úteis. Pra 4 dias úteis, que é pra mim receber na mesma semana, aí o frete já vai pra 123. É praticamente... o meu pedido sobe muito de valor, né? O meu pedido tava ali no 700, mas o desconto ia 640, foi pra... Ganhei R$100 a mais só de frete. E não é claro, né? Tipo, qual produto tá fazendo aumentar o frete, tudo isso. Então isso aqui pode ser um ganho, tanto em conversão para eles. Lembra que o nosso objetivo aqui é achar os pontos que estão ok e outros pontos de melhoria ou que podem trazer oportunidade. Então o brinde é um acerto, mas pensar também na outra ponta que o frete, já que o frete é a minha maior dor, e principalmente nessa questão de prazo, né? Pode ser uma coisa interessante. Eu vi aqui também um pouco do reclame aqui deles e vi que a maior dor ali, o que a pessoa mais reclama é atraso na entrega. Então... A pessoa já tá pagando o frete. É o que ela não quer pagar. Aqui, ó, atraso em entrega de 5 dias úteis. Então tá bem esse caso que a pessoa deve ter pago um frete a mais para receber mais rápido. Mas não entregou. Gerou a expectativa e não cumpriu. Isso. Então, é um desafio, com certeza. São produtos maiores, tem que ter várias outras logísticas, outras coisas, mas pode ser um grande benefício, porque se ele tem um preço competitivo, a única barreira dele é quebrar a questão do frete. Sim, porque o frete é algo que não é um valor percebido, né? A pessoa não quer pagar pelo frete. Tem até aquele meme lá, R$200 com frete grátis ou R$250... quer dizer, ou R$150 pagando frete, de R$50, né? Às vezes vale a pena até fazer uma análise dessa, porque como ele está com um preço competitivo, se ele aumenta em 10, 20% todos os preços de todos os produtos, né? Ele não precisaria fazer isso, mas eu tô generalizando para ser mais fácil da gente falar aqui. Ele consegue dar uma condição de frete melhor. Ele subsidia o frete. Então teria que ter bem a conta de quanto ele fatura, quanto que ele gasta com frete. Sim. E aí, quanto ele repassa isso para cliente e quanto ele conseguiria subsidiar, tendo essa entrega mais rápida. Sim. E a entrega é aquilo, né? Se você não consegue cumprir os 5 dias, bota 6 dias, 7 dias, o que for, né? O que você não quer é você prometer algo que você não pode entregar. É muito melhor a pessoa comprar esperando que vai receber em 7 dias e recebe em 5, do que ela comprar esperando que vai receber em 5 e recebe em 7. E aqui tem aquela armadilha do úteis, né? Exatamente. Acabamos de passar por feriado. Então, 5 dias úteis. Então, se são 5 dias úteis, no calendário são mais de 7. Então, a pessoa vai chegar nos 10 já, provavelmente. Aí... Esse negócio de dia útil, né? Pra mim, todo dia é útil. Eu uso muito bem todos os meus dias. No caso dele, então, se ele já tá usando úteis, porque ele não quer pôr um prazo de 10 a 15 dias. Mas também, é um teste AB também, e envolve muito, o Kevin é muito dessas coisas, né? Se a real conversão é com ele. Mas vale ele testar se a comunicação de frete de 15 dias... abaixa a taxa de conversão versus 5 dias úteis. Até pra ele saber, né? Isso, é uma informação importante. Porque às vezes a pessoa não tem problema se é 15 dias. Aí tem que analisar se a taxa de conversão vai cair. Se cair, realmente, entregar em 5 é importante. Então, se é importante, de novo, vale a pena reavaliar a precificação. A transportadora e tudo isso. Para poder melhorar a condição do frete. Às vezes, nem que você subsidie metade do seu frete, então vamos dizer, a melhor condição de frete que eu tive aqui, foi de 5 dias, era 120, era muito caro. Mas vamos dizer que ele consiga cair para frete de 7 dias úteis, que são 10 dias. E aí ele consiga, tá uma média aqui de R$40, ele consiga subsidiar metade. Então, e você pode até informar isso pro seu cliente. Você não precisa subsidiar e ficar por baixo dos panos.
Põe lá o frete com essa transportadora que você consegue uma negociação menor, menos 50% de frete. Uhum. E você subsidiando isso. Você tá pagando isso para ele. Então, mas indica isso, ó. O frete em 7 dias por essa transportadora sai 50% mais barato do que 7 dias pela outra transportadora padrão. Ou aquele clássico, né? Quando você vai comprar em marketplace, você dá a escolha pro consumidor. Qual que é a prioridade do consumidor? É pagar menos em frete ou é receber mais rápido? Se for receber mais rápido, você bota o valor que o frete tem de fato, mas que ele vai receber naquele prazo menor. Se ele quer focar a economia, você dá uma opção de frete que vai demorar mais, mas que ele paga menos ou até não paga. E tem até um estudo que você estava falando, né, dele aumentar um pouco o preço do produto para conseguir subsidiar esse frete. Tem um estudo aqui do MIT que descobriu que $6 de frete grátis aumenta a conversão mais do que $10 de desconto. Então dá para ver que às vezes você dando frete grátis, mesmo que seja no final um desconto menor do que o que você daria de desconto num cupom ou alguma coisa do tipo, ainda assim você pode ter uma conversão maior do que via desconto, né? Porque é aquilo, a pessoa, a repulsa da pessoa é em pagar o frete, porque a pessoa não vê o valor no frete, é um valor que ela tá pagando em algo que ela não vai receber, digamos assim, né? Uhum. Ela tá pagando pelo serviço ali. Então, ela quer pagar pelo produto, algo que ela vai ter tangível ali nas mãos dela. Uhum. E a outra coisa que também acho que é a quantidade de opções, né? Eu sei que deve ser uma questão de plataforma, tudo. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô com 6 opções de frete e elas não estão numa escadinha, né? Tá 7 dias as 3 primeiras, né? 6, 4 e 7 as outras. Uhum. E aí tem uma de 7 dias que cobra 160 e aí a outra de 7 dias que cobra 11. Eu entendo que é porque você tem um hub de transportadoras que elas atendem todos os tipos de CEP e dependendo do CEP da pessoa é mais perto aquela transportadora, então fica mais caro ou mais barato. Eu entendo a parte por trás. Pra você tá em ordem de... Pra mim tá em ordem de preço, pra você tá... Tô em ordem de preço também. Tá. Mas é legal pensar em como deixar essa experiência um pouquinho mais clara. Menos opções também, né? Aquele negócio. Mais opções, mais problemas também. Traz uma opção. Mais confusão. Não faz muito sentido. Eu tenho 7 dias úteis e eu tenho 3 transportadoras. Pra mim tá parecendo 4 com 10 dias úteis. Eu tenho 4. Eu tenho 4 também. Por exemplo, uma é R$52, a outra que também é 10 dias úteis é R$173. Qual motivo eu teria pra escolher R$173? Dada, assim, eu até conheço um pouco de transportadora, a Jadlog, Mandae e a Jamef. Assim, e o Roda Neves. Assim, o Roda Neves e o Jamef, eu não sei quem são, assim. O que faria eu escolher eles? Se é mais barato ou se é mais rápido? E não tem Correios, né? Correios é um padrão ali que não tem. Mas é porque o tipo de produto que eles fazem não podem enviar por Correios. Entendi. Então, você entendeu? Talvez reduzir, pega a mais em conta e põe por dia, põe a de 7, 6 e 4. De onde? Então, faria mais sentido simplificar um pouco essa experiência do frete, porque ajudaria a pessoa a escolher a melhor opção. Uma coisa que eu não vi aqui no rodapé deles, que é bem padrão, é o local deles, né? Pelo menos na página do carrinho. Eu vim pra home e agora tem aqui. Eles são... Pra mim não tá mostrando a cidade, mostra o CEP aqui, eu vou ter que clicar em ver no mapa pra mim descobrir de qual cidade eles são. Eles são... são de São Paulo? Peraí. Eles são ali próximos de Limeira. Tá, então são do estado de São Paulo. Muito estranho, porque aqui mostrou pra mim, né? A gente tá aqui em São Paulo, na capital, e quando eu vou pro carrinho mostra frete grátis não disponível para esta região. Provavelmente, mesmo eles sendo daquela região, eu acredito que boa parte dos clientes deles são daqui da capital, né? Por volume, né? Uhum. Então, é importante você oferecer uma condição de frete grátis para a região onde você mais tem público. Claro, é muito comum uma pessoa falar, eu não vou oferecer frete grátis no Brasil inteiro, porque, o cara vai comprar lá do Amazonas ou de Roraima e eu vou pagar um frete absurdo. Sim, sim. Mas, pelo menos eles estão aqui no estado de São Paulo, oferece um frete grátis pro estado de São Paulo, né? A partir de tal valor, ou para Sudeste. E, de novo, tá no custo da sua operação. Aumenta um pouco o valor do produto em 5% ou 10%, ou não dê esse tipo de desconto, para oferecer a condição de frete. Às vezes, reduzir o desconto que eles dão, sei lá, se eles tiverem um cupom, às vezes vale a pena reduzir o valor desse cupom, ou nem dar esse cupom, mas oferecer o frete grátis. É a questão mesmo de vender o produto, porque, assim, os produtos estão com um preço competitivo, não vejo que teria algum problema. Não, ele não briga por preço, né? Sim. E eu tô vendo aqui, tem um dado até da própria Shopify aqui, de 2022, 60% dos consumidores topam comprar mais itens para desbloquear frete grátis. Então, é uma oportunidade que eles têm de colocar uma política de frete grátis acima de tal valor, e aí eles definem qual seria esse tal valor,
Claro que tem que ser mais do que o ticket médio deles de hoje, porque eles querem incentivar o ticket médio. E aí eles estão incentivando as pessoas a comprarem mais e essas pessoas vão ter um benefício comprando mais, que é justamente ter o frete grátis. E eles também vão sair ganhando porque eles vão conseguir que as pessoas comprem mais produtos, ou seja, pedidos mais caros. E a gente já comentou aqui num episódio sobre recompra, que quanto mais a pessoa compra, seja em volume ou em quantidade, né, seja um pedido com valor maior ou com mais produtos nele, aumenta a chance da pessoa voltar a comprar. A chance dela ser fidelizada é muito maior. Fiz também a experiência de cálculo de frete na página do produto também tem essa mesma confusão, né? Mas aqui talvez passe, tá? Na página do produto pode mostrar todas as opções, mas no carrinho ajuda ele a escolher mais rápido. Então, coloca só as opções que realmente tenham diferenciação de dias, né? As que não tem diferenciação de dias, pega as que estão com menor valor. Talvez tenha uma limitação técnica da plataforma, mas isso é um tipo de coisa que dá muito ganho. Se isso está me limitando de oferecer a melhor experiência, vale a pena repensar isso, ou vale a pena desenvolver isso, Sim. vale a pena contratar esse serviço separado, porque a taxa de conversão é muito grande. Você está falando da taxa de conversão do carrinho, né? Então, qualquer 1%, 2% que você aumente, você vai pôr aí, não sabemos quanto eles faturam, mas 100, 200, 300 mil a mais por ano no caixa. E esse é um conhecimento que a gente tem, assim, assimétrico, né? Eu gostaria de... Porque tem aquele negócio, sabe? A famosa maldição do conhecimento. Então, eu acho que a gente sofre um pouco disso porque é aquilo. A gente olha para umas coisas que para nós é muito óbvio o problema ali, né? O quanto que... Qualquer oportunidade que existe ali. Mas a gente só tem isso porque a gente já fez isso no passado, a gente já passou por isso, a gente testou e viu o resultado que a gente teve fazendo essa alteração. Então, é aquilo, a gente não tá fazendo essa provocação para falar, tipo, não, é algo que, na nossa opinião, né, no nosso achismo, poderia melhorar. Não, a gente já viu acontecer, a gente faz isso com e-commerces aí, a gente vê acontecer, né? A gente vê o negócio melhorando, então, é basicamente um atalho que eles podem estar pegando aí para aumentar as vendas. E é aquilo, né, voltando à parte de recompra que o XT adora, até o produto que eles vendem, eu acredito que seja bem relevante para recompra também, né? Devem ter uns consumidores ali bem assíduos na compra. A próprio estudo da McKinsey viu aqui que clientes que recebem frete grátis compram 2 vezes mais ao longo do ano. E a minha hipótese do porquê que isso é verdade pensando aqui por mim, né? Se eu vou fazer um pedido numa loja e ela tem frete grátis, eu não tenho, digamos, aquele problema de tipo, deixa eu deixar acumular porque eu compro tudo de uma vez e pago um frete só. Eu tive esse problema quando eu tava fazendo obra na minha casa, né? Eu comprava bastante na Obra Max, por exemplo, e aí eu ia comprar lá e aí tinha que pagar o frete. Mesmo o pedido sendo tipo 2, 3 mil reais, né? Porque coisa de construção é caro. Mesmo sendo 3 mil reais em pedido, eu não tinha o frete grátis. Então, o que isso fazia? Eu vou acumular aqui e vou comprar tudo de uma vez só. Pagar um frete só. Né? Eu já até deixei de comprar neles, comprei numa outra que eu não lembro agora o nome, Copa Fair, se eu não me engano, porque lá na Copa Fair acho que era até mais longe a loja deles, mas eles tinham um frete menor. Então, olha isso, né? Eu tinha deixado de comprar em um para comprar no outro por conta do frete, porque afinal os produtos não mudam muito, né? Mas é isso, na Obra Max eu já deixei de fazer pedido, ou esperei tempo pra fazer o pedido, justamente porque eu tava esperando acumular coisa pra eu comprar tudo de uma vez, não ter que pagar 2 vezes o frete. Então é bem relevante. E aqui eles têm essa característica que são coisas que você precisa com regularidade, né? Você vai cuidar de uma planta, você vai precisar, seja um pouco mais de terra, seja um pouco mais de adubo, seja trocar ela de vaso porque ela cresce muito, seja podar ela, você precisa de alguma ferramenta. Então, você compra várias vezes durante o ano, mas essa compra não é uma compra grande. Se eu preciso só de um alicate, que custa uns 20 reais, 30 reais, e eu tenho uma condição de frete grátis para as compras acima de 100, deixa eu pôr mais alguma coisinha e não ter que pagar 20 reais de frete. É aquilo, né? Olha a conta, olha como a gente chega naquele ponto, né? O alicate é 20 reais, o frete é 20 reais, por exemplo. A pessoa pagaria 40 reais nesse pedido. Mas para ela é muito mais vantajoso. O nosso cérebro entende que é muito mais vantajoso a gente levar 100 reais, gastar 100 reais e não pagar o frete, do que gastar 40 reais, sendo que metade do preço do pedido foi o frete. Porque comprando 100 reais, a gente vai ter 100 reais em, digamos assim, ativos, né? A gente comprou 100 reais ali de ativos que a gente vai receber, a gente vai ver aquilo palpável na nossa frente. O frete é um dinheiro que a gente gastou e, sumiu. Sim. E olha que é atrativo. Se é 20 reais o alicate, eu vou cobrar 22, 10% a mais.
E aí, Não vai com esses mudar grande 10% coisa. a mais que eu tô pondo nos meus preços de produto, eu tô subsidiando meu frete. Então, se eu faturo 100 mil por mês e tô cobrando 10% a mais em todos os produtos, eu vou faturar 110 mil. É pouco provável que vendendo 100 mil reais de produto, você tenha um custo maior aí de que 20 mil de frete. Então, você consegue subsidiar esse frete só ajustando esse preço de produto e colocando um target mínimo. Então, pode ser uma coisa que ajude até a aumentar a recorrência desses clientes tendo essa opção. Porque às vezes o cliente faz isso que você falou, Kevin. Ele fica segurando de comprar e quando ele segura de comprar, o que acontece é que ele não compra. Aí deixa eu juntar. Aí a minha prioridade muda. Ou ele até deixa compra, pra lá. Mas o dinheiro perdeu valor até lá. Ou perdeu valor, ou também... deixa que quando eu estiver vendo outra coisa, quando eu estiver andando na rua, eu vejo se tiver mais ou menos o mesmo preço, eu pego. Então... A ideia é que você consiga fazer com que naquele momento ela tome uma atitude. Se naquele momento ela precisa tomar uma atitude, você tem que dar condições para que ela faça isso mais fácil. E a condição de frete grátis pode ser um auxílio que tem bastante tipos de produto e principalmente para fazer a rotação do estoque. Você não está focando só nos seus curva A, você está focando em vender o curva B, o curva C. Como que você faz esse cross? Como é que você comunica com essa pessoa? É muito chato só ficar comunicando curva A. Se eu capturei esse lead em algum lugar, estou fazendo comunicação via e-mail, via SMS, via WhatsApp, eu vou ficar só falando daqueles meus produtos que mais vendem? Não, eu vou pegar e vou nichar o meu público. Todo mundo que comprou o kit de 3 vasos, vamos ver se ele sabe quais são as 3 melhores plantas para se ter em apartamento. As 3 melhores plantas para se ter em casa. E aí você pega todo mundo que comprou o kit de vasos e faz essa comunicação. E aí você faz 4 tipos de comunicação. As 3 melhores plantas para se ter no jardim, as 3 melhores plantas para se ter no quintal, as 3 melhores plantas para se ter perto da piscina. Você tem quase, 5, 6 meses de comunicação para bater nessa mesma pessoa que comprou um kit de 3 vasos, para ela ornamentar esses vasos. Aí se ela comprou alguma outra coisa, comprou o vaso e comprou as plantas, quais outros ambientes você pode ornamentar? Você começa a criar clusters dentro do seu negócio, né? Nichos, segmentos de clientes que você vai galgando o que ele precisa de produto. Aí depois que o cara comprou o kit de vasos e comprou as plantas, aí você como manter as suas plantas bonitas. Aí você já sabe mais ou menos as plantas que você vende, você sabe a sazonalidade dessas plantas, né? Você sabe que no inverno vão ficar mais feias, no verão vão ficar mais bonitas, na primavera ali. Aí você já sabe que toda a sua comunicação na época de inverno é sobre adubação, trato dessas plantas. Você sabe que na época de primavera é sobre a poda, é sobre como e aí você já sabe os bonita. produtos que colocar, né? Tipo, por exemplo, na era da poda, a pessoa vai querer comprar as coisas para fazer a pá, as coisas. Então, você já vai sabendo, montando esses nichos e vai vendo o comportamento dessa pessoa. Pessoas que compram coisa para área interna, pessoas que compram coisa para área externa. Você começa a qualificar qual dado do seu cliente é mais importante. Ele mora em apartamento ou em casa? São totalmente comportamentos diferentes de usar nas plantas. Para quem mora em apartamento, talvez todo vaso tem que ter um prato. Para quem mora em casa, se ele tem quintal, não necessariamente, porque tem a questão do acúmulo de água. E se ele tem que ter prato, ele tem que ter alguma coisa para drenar essa água desse prato, para não ter acúmulo de água e água parada. Então, se tem pet, né? Que às vezes pode comer. Essa planta não pode. Não pode comer porque ela é venenosa ou ela faz mal. Então, você começa a separar o seu público. Não é todo mundo que compra um kit de 3 vasos é a mesma pessoa. Então, e você consegue ter comunicações e relacionamentos. E fica uma comunicação mais gostosa, porque a pessoa vai abrir sua comunicação. Você não vai mandar para ele, compre mais uma tesoura, não. É como cuidar das suas plantas no inverno. E de tabela, você recomenda os produtos. Isso vende muito mais, né, do que você chegar já falando isso. E só para finalizar aqui, uma coisa bem interessante deles, que eu acho que é um baita de um acerto, a gente falou do frete aqui, que tem até, eu queria comentar aqui só rapidamente umas frases que eu vi aqui, ó. Tem uma frase até de um ex-Amazon, que é o Greg Linden, que ele fala que o frete é um impostor psicológico, que é aquilo que a gente tá falando, né? A pessoa vê o frete e ele fala, putz, é taxa. Aqui no Brasil a gente não tem aquilo que tem nos Estados Unidos do VAT, né? Que é a taxa que lá eles não cobram direto, né? Mas quando você compra, eles falam quanto tá vindo de imposto, enfim. E tem um porquê disso, sabe por quê, né? Porque pra deixar transparente ali, que mais? Não só para deixar transparente, mas é porque para mostrar que é só a taxa de imposto real. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você comprou um produto de R$100.
e a taxa de imposto é 15%, é 15% em cima dos R$100. Então vai ficar 115. Sim. Você comprou o mesmo produto no Brasil a R$100. E é 50%? É 100% de imposto. É isso, exatamente. Sim. Então, fica muito mais claro por que é 100% de imposto. Porque se for os mesmos 15% de taxa de imposto, quer dizer que o produto ele é 15%, ele deveria ser 15% mais barato? Não, ele deveria ser muito mais barato, Sim. porque o 15% incide em cima do Sim. valor. Então, você vai falar, então eu tô pagando só R$15 de imposto nesse produto. Não, você provavelmente teria que fazer a conta direitinho, você deve estar pagando uns R$30, R$40 de imposto. Então, por isso que eles separam a taxa lá, exatamente disso. Quando um imposto aqui vem embutido no produto, o cálculo de imposto depois que vem... Você vê que não é nem o imposto real, é imposto projetado federal, imposto projetado estadual, segundo a tabela tal. Então ele faz uma projeção de quanto que é. Ele não sabe quanto que é o imposto real daquele produto. Então não é só a transparência, é para você saber realmente quanto que é a taxação de imposto daquele produto. Porque óbvio que se você está pagando R$100 no produto e descobre que o imposto é R$50 naquele produto, você não vai mais comprar aquele produto. Você vai ver uma alternativa, você vai tentar ver um produto importado. É muito assim, em teoria todo produto nacional deveria ter uma alíquota de imposto bem menor do que um produto importado. Então é nessa hora que você decide pelo imposto pelo produto importado e pelo produto nacional. Sim. Aqui no Brasil você não decide mais sobre isso. Um e-commerce poderia colocar todos os nossos produtos são nacionais. Sim. E aí você saberia que você está pagando menos imposto. Mas você não tem essa opção aqui, né? Então a gente sabe que tudo é inflado. Então é mais por causa disso. Sim. E aí tem até a frase do clássico Cialdini, né? Que é o autor do livro lá, Armas da Persuasão, que ele fala aqui que a oferta precisa tirar a dor e não acrescentar. E o frete grátis é uma baita de uma oferta que tira a dor. Porque ter que pagar frete é uma das maiores dores do e-commerce. A gente já falou aqui dos dados, né? De quantas pessoas deixariam de comprar por conta do frete, do qual que é a força do frete de fato ali na decisão de compra, né? Tá aqui, ó. Segundo o Baymard Institute, 47% abandonaram o checkout por causa de custos extras como frete. Então, é aquilo, a pessoa não quer de fato ter que pagar o frete, ela até se dispõe a pagar mais para ter o frete grátis. Mas o que eu ia comentar, que eles fazem muito bem, é a parte de reviews. As reviews do Google deles tem bastante, tem 750 reviews. No site aqui dá pra ver que vários produtos deles têm avaliação. É bastante SKU, mas você vê que tem uma quantidade bem grande desses produtos que recebem avaliações e são avaliações positivas, né? Não é aquele produto com nota 3, com nota 4, enfim. Então, isso é algo muito rico. Eu não sei como eles aproveitam isso nas redes sociais, em anúncios e no próprio CRM, mas é algo que, de fato, é muito importante para o e-commerce, né? Para gerar confiança na pessoa e estimular ela a fazer a compra. Então, trazer a experiência dos clientes, como que foi para eles, se funcionou para eles. Eles trazem bastante vídeo aqui também sobre os produtos. Então, são coisas que, de fato, eu acredito que eles acertam bem. Então, a Verde Garden, claro, tem muita coisa que dá para melhorar e isso é ótimo. São oportunidades de aumentar as vendas. E tem algumas coisas aí que eles já estão, de fato, dando aula e que, se dobrar em cima disso, tem muito resultado, Muito com potencial. certeza. Tem mais algum comentário sobre eles? Eu tenho só um último comentário que é legal, que é bem nichado por questão deles, mas é como eles usam o Pinterest. Então, a baita rede que eles usam de atração, só em termos de número, eles têm mais de 2 milhões de visualizações mensais. E aí tem desde o conteúdo que eles criam, desde os conteúdos que eles guardam também, que eles pinam ali, que viram coleções para as pessoas seguirem e acompanharem. Eles poderiam até fazer mais, mas a produção de conteúdo deles, de postagem de vídeos também está muito boa, que é muito importante. Eles pegaram uma rede que é importante para o negócio deles, paisagismo. Pinterest é uma rede de referência, ideias, né? Todo mundo quer ter ideias. E eles estarem lá dentro, eles já estão bem à frente de qualquer outra pessoa. Pô, gostei. Ah, eles vendem. Pô, isso, já porque vai. já aconteceu isso muito comigo. Eu vendo no Pinterest lá coisas que, pra ter justamente ideia de, sei lá, decoração, qualquer coisa do tipo, eu vejo alguma coisa, eu acho muito legal, mas e pra achar aquilo pra vender? Não acha. Agora, quando é a própria marca, né, a imagem é da própria marca, fica fácil. E seria, eu com toda certeza, é uma rede que eu investiria muito mais. Eu já vi que eles fazem bem os vídeos sobre os vasos, tudo com a mesma pessoa, mas eu investiria muito numa variação de conteúdo, né? De pegar desde o conteúdo de topo de funil, até o de meio, até o de fundo, que é o que eles já fazem bem feito, e variar isso com influencers, com infográfico, com, sabe,
deixa isso muito recheado. É assim, procurou alguma coisa de paisagismo no Pinterest, vocês são referência. E fazer isso não só na marca Verde Garden, né? Ter vários parceiros que façam isso, que nem a Insider faz com vários podcasts, eles serem o patrocinador de paisagismo dentro do Pinterest, que as pessoas acabam caindo neles. Talvez... por exemplo, um podcast sobre arquitetura, faz super sentido eles patrocinarem esse podcast, né? Porque aí eles estão lá falando, vamos supor, o tema do episódio é alguma coisa sobre paisagismo. Pô, eles estão lá patrocinando. Qualquer coisa que eles falarem, eles falam, e lembrando que o nosso parceiro aqui é a Verde Garden. E é super legal que é toda a ambientação de podcast. Então, todo podcast tem uma ambientação muito legal. E é com ornamentos, com plantas, com vasos, tudo. Eles têm que ser o patrocinador desse podcast. Eles falam, essa decoração aqui é Verde Garden, patrocinado por eles, então, entendeu? É a forma de crescer muito bem. Acredito que eles estejam fazendo, que eles já fazem. Mas eu ainda focaria muito em Pinterest. Tudo que você procurar sobre planta no Brasil, você tem que cair na Verde Garden, pelo menos no seu segundo, terceiro ponto de contato. Sim. Porque tem uma coisa que muito e-commerce acaba tendo essa dúvida, né? E é até uma coisa que, sabe aquele óbvio que não é óbvio até ser dito? Então... tem muito e-commerce que faz algo bem feito e acha que beleza, acertamos aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos inventar outra coisa. A resposta mais óbvia vamos fazer mais disso. Né? Repete. Deu certo? Repete. E muito e-commerce eu vejo, por algum motivo que eu não consigo entender, que dá algo muito certo, beleza, ótimo, vamos para a próxima. Não é vamos para a próxima. Deu certo, vamos aprender por que deu certo, né? Pra gente conseguir replicar e, de fato, replicar, né? Fazer mais vezes, repetir, porque o problema não é você repetir. Você consegue repetir de várias formas, né? De formas diferentes e continuar aprendendo. Então, acho que Verde Garden aí foi uma baita análise legal de ser feita aqui. A gente, só recapitulando aqui os principais pontos, a gente focou muito no frete, que de fato é uma dor bem latente em e-commerce. E eles aqui, acredito que é algo que está bem... com isso eles já estão crescendo, né? Já estão tendo resultado. Se eles resolvessem essa parte do frete, acredito que eles iam, enfim, ir muito longe. E a parte que eles fazem muito bem aqui também das reviews, e o X-Tech comentando aqui, né, a parte de kits, eles focam muito em kit porque provavelmente isso funciona muito bem para eles, não só no e-commerce, mas também nos marketplaces. E, olha, material para CRM aqui, eu já vi os olhos do X-Tech brilhando, porque de fato é algo assim, é um nicho que tem muito material para você trazer, material educando, né, porque aquilo, CRM não é ficar falando de produto o dia inteiro. Às vezes você nem vai falar de produto quase, sei lá, 10% do seu conteúdo vai ser falando de produto. O foco aqui é justamente você ensinar a pessoa, né, educar a pessoa, porque educando a pessoa automaticamente vai surgir a necessidade ou o interesse por aquele, né, o desejo por determinados produtos, e é só você falar, se você tiver interesse, eu vendo aqui esse produto e todo mundo sai ganhando. E tudo que você não vende é a porta para você fazer parcerias. Eu tenho uma base que abre a minha newsletter sobre plantas e ornamentos e paisagismos, que tem, sei lá, 80 mil pessoas que abrem toda semana. 80 mil pessoas estão te dando atenção. Né? É uma revista. Muito mais que uma revista. Muito mais que uma revista. A gente não tem muita noção do mercado editorial no Brasil, mas best-seller no Brasil são 10 mil vendas. Assinatura de revista, você vai dizer que as maiores assinaturas de jornal eram 100, 200 mil assinantes. Como você tem 80 mil pessoas abrindo todo dia, toda semana o seu conteúdo, é muita gente, muito mais que uma revista. Imagina, aí você pega o que as revistas de paisagismo fazem de parceria, vai nessas mesmas pessoas e tenta fazer parceria. Seja com arquiteto, seja com outras plantas que você não trabalha. Eu vi que eles só trabalham com parte de ornamentação, eles trabalham com parte frutífera. Eles não precisam abrir a parte frutífera, faz uma parceria com um e-commerce que é focado na parte frutífera. Então você começa a abrir essas parcerias e o seu negócio começa a ganhar, que a gente fala daquela visão 360. Eu tenho o meu hub de venda, que é uma coisa, mas eu tenho todos os outros serviços que eu ofereço, que é para o mesmo público, mas que eu ofereço através de parceria. Exatamente. E pensa, uma coisa que seria super justa, talvez até não tão justa assim, justa para eles, porque eles poderiam cobrar mais. Vamos supor que eles fazem aqui a parceria com algum outro e-commerce que vende, né, focado nas coisas frutíferas, né, e eles falam assim, não, para cada indicação, 10% fica com a gente, né? E aí dá para medir isso, pelo link ali, pelo cupom, qualquer coisa do tipo. Cara, eles incrementaram simplesmente em sei lá quanto a receita deles, né? Fazendo isso, né? Considerando que seja ou às vezes com outros gardens que só tem no físico, eles falam, qual que é o produto que mais vende no seu garden? Esse. Você quer vender esse único produto no nosso digital?
É interessante. É isso, né? Você formar as parcerias, porque você, digamos aqui, eles construíram, né? Se eles tiverem o CRM bem feito, eles construíram um canal de vendas. Isso, você Né? tem a demanda, Aí você né? tem a demanda, né? Aí você consegue colocar o produto que você quiser ali dentro, as parcerias que você quiser. E um exemplo bem clássico disso, a gente viu em próprio catálogo, né? Que é a Minimal Club. Que eles colocam lá a revistinha deles, que a revistinha deles eles fazem parceria com outras marcas, mandam amostra de outras marcas. Aqui dá para trabalhar bastante a amostra também, gerar interesse para outros produtos deles, mas também outros produtos de outros e-commerce. Perfeito. Então, ótima análise aqui do Verde Garden. É um e-commerce, uma marca aqui que tem bastante oportunidade aí. Eles, claro, tem algumas coisas que pode melhorar aqui, que dá para ver claramente, né? Essa parte de brinde, desconto, frete grátis, toda essa estrutura dá para ficar mais redonda. A parte aqui da estruturação das páginas de produto também dá para melhorar bastante, porque tem algumas coisas aqui que fogem um pouco das boas práticas de usabilidade, do que geralmente converte mais, mas isso é uma ótima notícia, uma né? ótima notícia. Tem Exato. espaço para melhorar. O maior problema de um e-commerce é quando ele não tem mais teto, né? Ele já chegou no teto, ele não tem o que melhorar. Exato. Então, eles têm, assim, já tem uma estrutura muito bem, uma operação muito boa, que algumas coisinhas que você ajustar vai trazer um incremento de crescimento, com certeza, sem ter que investir mais. É com o mesmo investimento, é aumentar a margem de lucro, né? Exatamente. Ótimo, então, ótima análise. E se você quiser ver mais análises como essa, não se esqueça de se inscrever aí no canal da Lucrou, de acompanhar também no Spotify, se você estiver no Spotify. Não se esqueça também de ver os episódios anteriores, tem muito episódio aqui sobre e-commerce, como aumentar lucro, como aumentar as vendas. E acompanhe também a gente nas redes sociais, que lá você encontra mais conteúdo sobre análise de e-commerce, da parte de CRM, de CRO, tudo que faça aumentar o seu lucro e as suas vendas. Você pode me encontrar no Instagram, LinkedIn ou YouTube procurando Kevin Quintino, e também pode encontrar o Rodrigo Xté. Só procurar por Rodrigo Xté. E você me encontra nas redes sociais. Ótimo, muito obrigado por assistir até agora e boas vendas. Até a próxima, tchau, tchau.